Agora, queridos, nós estamos numa série, eu acho que é a série mais comprida que eu já preguei. Essa série do sonho ao destino. E por que ela é comprida? Porque nós, como José, todos nós, para podermos alcançar nosso destino divino em Deus, nós temos que passar por 10 testes. Deus te deu um sonho. Quando você entrega a vida para Jesus, Deus tem sonhos para a sua vida. Mas para que aqueles sonhos se tornem uma realidade, é importante eu e você passarmos, não somente passarmos pelos 10 testes, mas sermos aprovados neles. E nós estamos aprendendo como passar e ser aprovado em cada um desses 10 testes. Agora, nós passamos por testes, escuta bem, porque o nosso caráter é a base do nosso destino. O seu destino nunca será maior do que o seu caráter. Então isso é muito importante. E nós já falamos sobre 8 desses testes nessa série. Hoje nós vamos falar do 9º teste. Interessante isso, o 9º teste. É a 8ª mensagem, porque numa das mensagens nós falamos de 2 testes. E hoje estamos falando do 9º teste, que é o teste da coragem coerente. O teste da coragem coerente. Para você alcançar o seu destino, o seu caráter deve ser lapidado também nesta área, de ter coragem de liberar a sua fé, coragem de fazer passos de ousadia, mas é uma coragem coerente, que às vezes tem cristãos que até são corajosos, mas não são coerentes, não vivem uma vida cristã como devem. Então, o segredo para alcançar o seu destino é você passar também esse teste da coragem coerente. José era muito corajoso, mas ele era coerente ao mesmo tempo. Veja o que a palavra de Deus diz, o que o Potifar, ele ainda estava com 17 anos de idade, tinha sido recém-comprado como escravo do Potifar. E aí, olha o que a Bíblia diz, qual foi a opinião de Potifar sobre José? Olha só, interessante isso aqui em Gênesis 39. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Agora, escuta bem. Nós esquecemos muitas vezes que José estava inserido lá no Egito, uma cultura totalmente pagã, cheio de deuses falsos. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e a terra. Eles não conheciam o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o pai de José. Eles não conheciam esse Deus. Então, como que o Potifar sabia que José prosperava por causa desse Deus? Só tem uma forma, é porque o José falou para ele. A conversa deve ter ido mais ou menos assim. O Potifar, cara, você só tem 17 anos de idade, mas tudo que eu falo para você fazer, você prospera, é sucesso, você é um cara brilhante, você é impressionante. E José, não, Potifar, não é por causa de mim, é por causa do Deus que eu sirvo. Que Deus é esse? É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus verdadeiro. Então Potifar reconheceu esse Deus que o Egito não conhecia. O Egito seguia um monte de deus pagãos. Esse Deus verdadeiro que era a causa do sucesso de José. Por quê? Porque José era um cara coerente. Coerente porque ele vivia uma vida correta, certa, trabalhador, um cara sério, íntegro, mas também corajoso de falar do seu Deus para o seu dono, Potifar. Então a Bíblia fala, Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Depois, quando a mulher de Potifar, que infelizmente era uma imoral, quis ter relações com ele, mais uma vez, ele é corajoso, mas ele é coerente. Ele é corajoso de falar de Deus, mas ele é coerente porque ele reflete a vida de Deus por andar em santidade. Então isso é muito, muito bonito também. Olha só, ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Contra Deus. Então, é muito lindo essa coerência, essa coragem coerente do José. Mais uma vez, quando ele foi interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro,
ele fala de Deus com uma coragem. Com uma coragem. Ele diz, olha só, eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertencem a Deus as interpretações? De novo, ele pregando lá no Egito, cheio de deuses pagãos, pregando sobre o Deus verdadeiro. Mas olha como ele chama para si a responsabilidade. Como servo de Deus que eu sou, contem-me o sonho que tiveram. Esse Deus que eu sirvo vai te dar a interpretação. Olha que coragem. Olha que coragem fenomenal. De novo, diante do faraó, do grande rei faraó, né, olhando pela ótica natural, o homem mais poderoso da terra, José respondeu, isso não está em mim. Não sou eu esse cara tão bom para interpretar sonhos, mas Deus sim dará a resposta favorável a Faraó. Então ele prega para todos, ele fala de Deus corajosamente para todo mundo, mas ele vive uma vida coerente que respalda essa coragem. E aí ele ficou famoso, se tornou o segundo homem mais poderoso da terra, o governador do Egito. E agora famoso, todo mundo conhecendo ele, os podcasts querendo entrevistá-lo, todas as revistas querendo fazer entrevista com ele. Mas aí nascem os filhos dele, desse cara tão famoso. Todo mundo quer saber o nome dos filhos. E ele, com muita coragem, fala do Deus verdadeiro. Olha, e ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Agora, para entendermos até melhor o que eu quero enfatizar por coragem coerente, eu quero mostrar o que é coragem incoerente. Porque, infelizmente, tem gente que falam que amam a Deus, porque hoje às vezes virou moda nesse evangelho, falam que amam a Deus, e eles até falam com coragem, mas eles não são coerentes. É uma coragem incoerente. E aí não passa o teste. A coragem incoerente também não passa o teste. Um exemplo disso é o Sansão. O Sansão era um juiz de Israel. Era para ele ser um grande homem de Deus. Mas o Sansão, quando ninguém estava olhando, sabe o que ele fez? Ele, esse grande juiz, esse líder espiritual, quando ninguém estava olhando, ele foi lá para uma outra nação, onde ele achava que ninguém me conhece, eu posso pecar sem ninguém saber, e vai para uma casa de uma prostituta. Qual nação era essa? É a nação dos filisteus. Ele foi para a capital dos filisteus, que era Gaza, lá na beira-mar. E lá ele foi para uma casa de uma prostituta. Ele deve ter pensado, ninguém me conhece lá, mas mesmo assim vou me disfarçar. Colocou um bigode portiço, um chapéu do New York Knicks e tal. E ele vai lá. Agora, ele chega lá, olha só, ele, homem de Deus, na terra dele, santo homem de Deus, mas escondido na casa da prostituta. Mas o pecado sempre será descoberto. E aí descobriram, Sansão está aqui. Mandaram cercar a cidade com soldados, fecharam os portões da cidade. Naquela época a cidade tinha aquelas muralhas grandes, fecharam os portões. Eles acharam que ele ia ficar lá até de manhã, mas à meia-noite ele saiu de lá. Eu imagino que depois que a carne dele extravasou, ele sentiu horrível. Porque se ele fosse pelo menos um pouquinho homem de Deus, ele deve ter sentido horrível. O que eu estou fazendo aqui na casa de uma prostituta? Meu Deus, ele sentiu tão nojo, tão ruim, sai de lá para sair da cidade, chega nos portões, estão trancados, aqueles portões enormes, aquela madeira grossa, aquela trava enorme, aquelas correntes, aquele cadeado, e ele, meu Deus, descobriram que eu estou aqui. E agora, o que ele fez? Eu imagino que ele deve ter pedido perdão. Ele falou, Deus, me perdoe, eu pequei. Me perdoe, me livre dessa situação. De repente, a unção vem sobre ele. A Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Uma força como nenhum outro ser humano jamais teve, nem antes, nem depois. Ele não só quebra o cadeado, ou arrebenta a corrente para tirar a trava dos portões. Não, sabe o que ele faz? Ele pega as duas folhas daqueles portões enormes, todas duas, e arranca com as ombreiras que estavam na argamassa das muralhas lá, ele arranca tudo
da argamassa. Tudo. Dizem os especialistas que já estudaram bem como seria o peso de um portão desse, é entre 4.500 a 9.000 quilos. 9.000 quilos. E ele coloca na costa dele aquela coisa enorme, igual uma formiguinha que anda com aquela folha verde enorme na costa. Uma coisa descomunal. Mas ele não só faz isso. Ele sobe serra acima, porque Gaza fica beira-mar. Ele sobe serra acima 70 quilômetros andando assim. Quase que ele tem meus músculos, né? Mas ele chega e coloca aquilo, a Bíblia diz, em cima de um monte que fica de frente ao Hebron. Em cima do monte. Uau, tanta unção, tanto poder, tanta coragem. Mas uma coragem incoerente. Por quê? Em primeiro lugar, olha só, exemplos de coragem incoerente. Olha alguns exemplos de coragem incoerente. Em primeiro lugar, diz que serve ao Senhor, mas pratica a impureza. Tem gente que até tem coragem, fala de Jesus no trabalho deles, mas estão sendo muito incoerentes. Até seria melhor nem falar, porque os colegas até desprezam, porque sabem que, em vez em quando, ele está acessando pornografia, é um cara impuro, um cara errado, e ainda quer falar de Jesus. Quer falar de Jesus. É coragem incoerente. Incoerente. Então, é isso que o Sansão diz que serve ao Senhor, mas pratica a impureza. Agora, outra coisa. Deus perdoou Sansão, perdoou sim, mas não era um aval dizendo, Sansão, pode continuar essa vida que eu estou contigo. Não, a Bíblia fala em Romanos 2,4, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus estava derramando a bondade e o perdão dele sobre Sansão, dizendo em alta voz, eu estou te conduzindo ao arrependimento. O que era para ele ter feito? Era para ele, quando a unção veio sobre ele, só quebrar o cadeado, abrir os portões e usar aquela unção para correr que nem um flash para o líder dele. Quem era o líder dele? Era o sumo sacerdote de Israel, o líder espiritual dele. Era para ele ter se aberto com o líder. Cara, estou mal, eu nem estou qualificado para ser juiz de Israel. Eu estou em pecado. Eu quero vencer essa coisa ruim em mim, de impureza. Ore por mim, eu quero passar um processo de restauração. Deus, eu sei que já me perdoou, mas eu quero andar em vitória. Ore por mim, meu líder. Eu quero passar um processo de restauração, mas não. Ele se auto-enganou, ele achou que aquilo era o aval de Deus. Deus entende que, em vez em quando, tem que dar uma pecadinha. E ele continuou no ministério, continuou fazendo coisas grandiosas. Isso é outro sintoma, outro exemplo da coragem incoerente. Faz coisas grandiosas para Deus, mas não tira o pecado pela raiz. Não tira o pecado pela raiz. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Agora, lá na Bíblia, onde diz que ele fez aquele feito tão grande de colocar os portões lá em cima do monte, 70 quilômetros da cidade, olha o próximo versículo. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Quer dizer, ele não tratou corretamente o pecado. O que aconteceu? O pecado voltou imediatamente para atormentar. A pessoa pede perdão a Deus, mas volta a pornografia, volta aquelas coisas erradas. E foi o que aconteceu com ele. Ele voltou a ter imoralidade sexual com essa mulher. A mulher Dalila, né? Alguém perguntou qual o tamanho da mulher de Sansão. Dalila. Isso era só para descontrair um pouco, estava um pouco tenso aqui. Mas agora, falando sério, olha essa frase aqui tão importante. Pecado não tratado corretamente sempre volta para destruir. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque tem muitos que dizem por aí, né? Virou meio moda ser evangélico. Sou evangélico. E pregam com ousadia. E falam. Mas a vida é cheia de pecado. Uma vida incoerente. E pecado que não é tratado corretamente. Sempre volta. E volta para destruir. Agora, interessante. Olha esse outro texto também.
porque Jesus foi contar essa história falando de um outro assunto, mas ele acabou falando umas verdades nessa história também que eu quero ressaltar. Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Eu penso em quantos cristãos as pessoas zombam deles. Sabe por quê? Porque eles falam corajosamente, falam de um Deus que abençoa, mas estão cheios de dívidas, estão cheios de, sabe? Então, começam uma coisa, mas não dá conta de terminar, porque está cheio de dívida. E essas dívidas financeiras, essa vida financeira incoerente com a sua fé viva em Jesus, prejudica o testemunho deles. Em outras palavras, eu até coloquei aqui, número 3, parece que age com muita fé, mas dá mau testemunho por causa de dívidas financeiras. É muito triste isso. Número 4, coragem, outro exemplo de coragem incoerente. Coragem incoerente no ministério. Coragem para falar de milagres, dons do Espírito Santo, mas sem conhecimento verdadeiro da palavra. Então a pessoa fala do dom do Espírito Santo, fala bonito, muita coragem, mas é uma coragem incoerente, porque eles não conhecem a palavra, nem estão vivendo a palavra. Às vezes nem nasceram de novo de verdade, nem converteram de novo de verdade. Olha o que diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, na Bíblia a Mensagem. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando as palavras sólidas do Senhor Jesus e nossa instrução piedosa, diga o que eles são. O que eles são? Esses que têm coragem incoerente, rios poluídos de ignorância, que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofocas. De vez em quando há uma epidemia de traição e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido, mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Em outras palavras, coragem de falar bonito, sem a coerência de um caráter correto. Como eu disse, fala bonito, mas vive uma vida toda errada. Qual o resultado desse tipo de coragem incoerente? Dons falsificados. Dizem que tem dom do Espírito Santo, quando não tem. Não tem. Ensinos que deturpam as Escrituras, manipulação emocional para extorquir dinheiro, vida de ostentação e falhas graves no caráter. Agora, existe esse tipo de coragem incoerente que não passa o teste da coragem incoerente, mas existe outro tipo de cristão. Esse cristão é coerente, é uma pessoa santa. Não estou falando que ele é perfeito, que todos nós estamos aprendendo e crescendo, mas ele entregou a vida para Jesus de verdade. Ele está seguindo Jesus. Ele é uma bênção, ele é coerente. Só que tem um problema. Ele é tímido, ele não é corajoso. Ele fica intimidado diante do inimigo. Isso também é errado. Para poder você alcançar seu destino, você tem que não só ser coerente, tem que ser corajoso, tem que ter uma coragem coerente. Então isso também é importante. E nós podemos ver isso na vida depois do Elias. O Elias foi muito corajoso. Deus usou, ele orou, desceu fogo do céu, queimou o altar, ele matou os 450 profetas de Baal, orou e choveu, e foi uma bênção. Mas aí a Jezabel disse: os deuses que me matem, se nessa hora do dia até amanhã eu não vou fazer a cabeça do Elias rolar, eu vou matar esse Elias. O Elias ficou sabendo, a Bíblia disse, e ele ficou com muito medo dessa rainha tão má, a Jezabel. E ele fugiu no deserto para ela não matá-lo, por um dia, fugindo no deserto, fugindo. Aí ele ficou muito cansado. Aí ele sentiu
culpado, sentiu o pior dos piores. Que homem de Deus sou eu, fugindo de uma rainha imoral, indecente? Que homem de Deus. Aí ele sentiu tão culpado. E a Bíblia fala que ele disse para Deus: Deus, me mata, eu não presto mesmo, eu não sou melhor do que meus pais, me mata, Senhor, me mata. Se ele quisesse morrer mesmo, era só ficar lá que a Jezabel teria resolvido a situação. Mas, sabe, muitos de nós temos passado por isso. Muitos de nós. E aqui, essa igreja, eu tenho certeza, no Auditório 2 também, e também online, tem pessoas sérias. Tem pessoas que estão servindo. Você não está traindo sua esposa. Você está vivendo uma vida santa. Você está buscando a Deus. Você continua seguindo Jesus. Você é coerente. Você é coerente. Mas talvez você até fez grandes coisas para Deus. Mas alguém falou mal de você. Uma Jezabel da vida te criticou e você se recuou, você se intimidou, você ficou igual o Elias. Senhor, quem sou eu? E agora você se sente culpado. E Deus está falando: Elias, o que é isso, Elias? A Bíblia fala que até o Elias foi dentro de uma caverna e se escondeu lá. E aí veio a palavra de Deus para Elias. Olha o que diz a Bíblia. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Deus está dizendo para ele, Deus está dizendo para você: o que você está fazendo? Você é coerente, então você tem que ter coragem. A Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino de Deus. Você tem que ser coragem. Você que é santo, Deus te quer fazendo coisas grandiosas, poderosas para Deus. Então, que faz? Elias, você é um profeta meu, Elias. Você é um homem verdadeiro de Deus. Você não é um falso. Eu não quero você escondendo numa caverna. E talvez tenha alguns que tenham escondido em caverna, e Deus está falando: o que fazes nessa caverna? Saia dessa caverna agora. Saia dessa caverna. E eu não vou ler todo o texto, mas é interessante que ele saiu da caverna. Mas sabe onde ele ficou? Só na entrada da caverna, na zona de conforto, zona de segurança. Qualquer coisa, eu vou correndo aqui dentro de novo. E Deus disse para ele de novo, quando ele estava na entrada da caverna: Elias, o que você está fazendo na entrada de uma caverna? Elias, você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem para andar em cima da água, você tem que ter coragem para fazer o milagroso, o sobrenatural. Deus está falando com você. O que fazes? O que faz? Deus, olha, é uma grande anomalia que tem acontecido no corpo de Cristo. Escuta bem, muitos que deviam estar dentro da caverna, passando o processo de restauração, porque estão com pecado escondido mesmo, eles deviam estar na caverna. Esses que deviam estar na caverna estão fazendo os grandes feitos aí, por aí. E os grandes homens de Deus de verdade, as grandes mulheres de Deus de verdade, os que estão andando em santidade, eles que deviam estar fazendo os grandes feitos, estão o quê? Escondendo na caverna. Olha a grande anomalia no corpo de Cristo. Mas Deus está mudando essa situação. Deus está levantando um povo que fala assim: eu vou ter coragem coerente. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar, porque olha, você que anda em santidade, você que realmente está vivendo uma vida relativamente verdadeira, você está continuando a seguir Jesus, as pessoas te amam, as pessoas te admiram. Mas se você não falar a razão, porque minha vida é desse jeito, você tem que ser igual José. Não, eu sou desse jeito, é por causa de Deus, é por causa de Jesus. Senão, se você nunca falar de Jesus para as pessoas do seu trabalho, da universidade, sabe o que o maligno poderá falar para eles? Ah, você também não tem que entregar a vida para Jesus. Olha, a vida dele é tão transformada, é tão maravilhosa, e ele nunca entregou a vida a Jesus, porque a pessoa não sabe que você já entregou a vida para Jesus. A pessoa não sabe que o seu segredo é Jesus. Por isso que é importante você ser corajoso. Agora, se a sua vida está tudo deturpada, então nem fala, pelo amor de Deus, que você é seguidor de Jesus. E por favor, não fala que você é da pastor. Agora, se a sua vida é cheio, você está transformado, você tem que falar para as pessoas que o seu segredo é Jesus. Elas têm que saber que é Jesus que transformou sua vida. É Jesus que é a razão do seu sucesso. Isso é tão chave, tão importante. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu também quero dizer de todo o meu coração. A Bíblia diz
2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Você pode ser um corajoso. Seja corajoso em Cristo. Olha para a pessoa ao seu lado, diga para ela, seja corajoso em Cristo. Agora, olha para mim aqui, por favor. Primeiro lugar, coragem diante de Deus. Diga isso, coragem diante de Deus. Provérbios 28, 1, ele diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como leão. Talvez você diz, mas eu não sou tão justo assim, eu vivo uma vida correta, pastor Eibe, mas não diria que eu sou justo. Engano seu, se você já entregou a vida para Jesus e continua seguindo Jesus, a Bíblia fala que você é justo sim. Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa palavra justificados é uma palavra erudita que significa você foi feito justo. Como? Pelos seus méritos? Não, mediante a fé. O sangue de Jesus, na hora que você entregou a vida para Jesus e continua seguindo Jesus, o sangue de Jesus não só te purificou de todo o pecado, o sangue te mantém perfeito na presença de Deus. Então, não pelos seus méritos, mas pelos méritos dele, você é a própria justiça de Deus. Então, coloque seus ombros bem para trás, erga bem sua cabeça e diga: pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, eu sou a justiça de Deus. Uau, muito forte. Agora eu vou pedir você para fazer uma coisa. Eu normalmente não faço isso, tá? Porque quando eu estou sentado lá, eu também não gosto quando o pastor fica, faz isso, faz aquilo, eu não gosto. Mas eu vou fazer uma vez, tá? Então, eu quero que você fale assim. Se você já nasceu de novo, você vai olhar para a pessoa ao seu lado e você vai falar assim, por exemplo, supondo que seu nome é Eibe, você vai falar assim: prazer, meu nome é Eibe Justo. Amém? Fala assim para o seu vizinho. Fala qual é o seu nome aí para o seu vizinho. Tem um aí que é Roberto Justus. Hebreus 4,16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Olha só, é para você chegar com coragem diante de Deus. Por quê? Você é santo, você é justo, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Você pode chegar com toda a coragem diante do trono. Para quê? Olha só, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, qualquer momento que você tiver qualquer problema, ore com muita fé, que Ele vai te responder. Ele fala: pode chegar com coragem diante do trono dEle. Pode chegar e pedir ajuda na ocasião que você precisa. Olha só que coisa forte, que coisa linda. Eu ouvi um áudio uma vez da família do presidente lá nos Estados Unidos. E nesse áudio você podia ouvir as pegadas de alguém andando, né? Andando, passos, né? Tum, tum, tum. Fora da Casa Branca, lá fora, na rua mesmo. Aí ele chegou perto dos portões, aí você ouvia aqueles guardas tão importantes gritando: para em nome da lei, dali não pode passar. Ah, perdão, senhor, não sabia que era o senhor. Pode entrar, abre o portão aí para ele. Aí ele entrou, aí foi andando mais: para em nome da lei, quem passa dessa linha aí será fuzilado. Ah, perdão, senhor, não sabia que era o senhor, pode passar. E você pensa: deve ser um homem muito importante, entrando na Casa Branca. E cada vez era assim, os guardas mandando parar. Quando via quem era: perdão, senhor, pode passar. E aí ele chega, entra na Casa Branca, desce o corredor e bate na porta do presidente. Aí você ouve a voz do presidente falando assim: pode entrar. Aí você abre a porta e pela primeira vez você ouve a voz daquela pessoa tão importante. É um menino de 6 anos de idade. Oi, papai. Era o filho do presidente. Ele vai quando ele quiser lá. Você é filho dele. Você senta no colo dele. Você recebe a bênção dele. Você recebe a ajuda dele. Você é filho do presidente do universo. Aleluia. Aleluia. Diga coragem diante de Deus. Agora diga coragem diante do diabo. É verdade. Porque Deus quer que você tenha essa coragem coerente
diante de Deus, mas também diante da obra maligna. A Bíblia fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4, a segunda parte do versículo. Ele fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não é para você temer o maligno. Você sabe que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala em Hebreus 2,14, ele por sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Quando fala destruiu, não quer dizer que ele não existe mais, o diabo ainda existe, mas que quer dizer que para você que está em Cristo, o diabo é impotente. A Bíblia fala, o maligno não lhe toca. Você não tem que ter medo dele. Você não tem que ter medo dele. Quando Deus, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus falou o castigo, né, que o Adão ia receber, que a Eva ia receber. Aí, um dos castigos que ele deu para a serpente, ele falou, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente o descendente dela, não os descendentes, o descendente dela, está falando de quem? De Jesus, que era nascido de uma mulher. Aí falou, tu lhe ferirás o calcanhar. Foi quando Jesus morreu na cruz, o calcanhar dele foi ferido. Ele esmagará a sua cabeça. Quando Jesus morreu na cruz, ele esmagou a cabeça de Satanás. Amém? E tem uma história que eu gosto de contar, eu conto muito, alguns de vocês mais antigos já ouviram, com certeza, eu sei que você não vai importar ouvir de novo, e também eu que estou pregando, eu gosto de contar essa história. Então, eu sei, tinha uma cobra bem grande atravessado aqui, lá na Amazônia, bem grande, daquelas que engolem, né, jacaré e tal. E aquela cobra grande, e o pessoal estava, a selva bem densa, muita gente, mas era fila única, selva bem densa, os que vieram na frente, olha a cobra, perigosíssimo, pegaram o facão, fizeram um desvio, e ficavam avisando para todo mundo, pega o desvio, cuidado com a cobra. E um menino descalço, de bermuda, parece que não viu que era para pegar o desvio, ficou andando, o pessoal gritando, menino, a cobra, aí já tinha gente quase desmaiando, a cobra vai engolir o menino chega, chuta a cobra, senta na cobra, deitou em cima da cobra. Sabe por quê? O menino, no dia anterior, tinha passado aquele mesmo trilho, e ele sabia que a cobra estava morta. Eu tenho boa notícia para você, Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente, o maligno está debaixo dos nossos pés, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, para a glória de Deus. Diga, coragem diante de Deus, coragem diante do diabo, e diga, coragem diante dos homens. Sabe, é muito importante você ter essa coragem. Por isso que, olha, uma forma fácil de começar é ir para o balcão de informações, pegar aqueles cartõezinhos que tem lá. Nós damos o quantos você quiser. Com cartões tem um endereço da igreja, tem os horários dos cultos. E você fala para a pessoa, olha, Jesus te ama. Você falando só isso, um dia talvez, lá no céu, aquela pessoa por toda a eternidade vai falar, aquele um convite que você me deu, acabou mudando a minha vida para sempre. Obrigado, obrigado. Então, nós temos que ter coragem de falar de Jesus na universidade, coragem de falar de Jesus no trabalho, coragem, nós temos que ter essa coragem coerente. É importante coragem diante dos homens e coragem de fazer o que é certo e não se vergar. Quando lá no seu trabalho estão contando uma piada suja ou mostrando um vídeo imoral, você não vai rir. Você vai tratar a pessoa com educação, mas você vai falar, não, isso eu não penso assim. Eu creio diferente. Mas por quê? Porque eu sigo Jesus. Minha vida foi transformada. Sabe, você tem que ter coragem. As pessoas não têm vergonha de dançar nu no carnaval, de falar tanto palavrão, de encher a cara, de ficar tudo drogado. Você vai ter coragem de falar, você vai ter vergonha de falar de Jesus. Pelo amor de Deus, nós temos que ter coragem. Isso é tão importante. Eu acho tão lindo a história que a Bíblia fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei tinha feito uma enorme imagem de ouro. E ele falou, quem não se prostrar diante dessa imagem, quando a música tocar, vai ser lançado na fornalha ardente. E aí a música tocou, aquela multidão enorme de pessoas, todas se prostraram. E os três ficaram lá, eretos. Imagina as pessoas puxando na roupa deles. Se prostra, cara, você vai queimar. Não vou prostrar diante de uma imagem de escultura. Não vou prostrar. Eu vou ter uma coragem
coerente. Eu vou ter coragem coerente. Aí o rei ficou com muita raiva. O rei falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nenhum Deus que pode te livrar da minha fornalha. Nenhum Deus. Nenhum Deus. Eu não sei qual Deus que você segue, mas você pode ter certeza que esse Deus não te livra da minha fornalha. Então eu vou te dar mais uma chance. Vou mandar tocar a música mais uma vez. E eu vou te dar mais uma chance para você prostrar. Eles falaram, não, rei. Não precisa dar outra chance, não. Porque fique sabendo, rei. E no original está escrito desse jeito. No original está escrito assim. Fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus é poderoso sim para te livrar, para nos livrar da fornalha. E olha, no original está escrito desse jeito. E Ele nos livrará. Ele nos livrará. Olha a palavra, olha a coragem. Mas fique sabendo, rei, mesmo que Ele não livrasse a gente, nós não vamos prostrar. Que coragem. Eu gosto de macho cristão assim. É bonito ver. Homem de Deus, mulher de Deus. Amém? É bonito ver. O justo é intérprete como leão, não tem medo de nada. Homens, leões, mulheres, leoas poderosas. Não são só gatinhas. Mas escuta bem, olha só o que o rei fez. O rei ficou com tanta raiva. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pegou os homens mais fortes para jogá-los lá dentro. Só em abrir as comportas da fornalha, os homens mais fortes do reino que estavam jogando, os homens morreram do calor que saía de lá. E quando ele jogou os 3, aí ele foi olhar pela janela que tinha, ele pensou, agora só vou ver churrasquinho. Quando ele olhou, ele espantou. Os 3, eu falo daqui um pouco de outro, mas os 3 estavam caminhando. A única coisa que o fogo tinha queimado eram as cordas. Eles estavam tão bem batendo papo lá, mas não estava só 3. Tinha 4, Jesus estava com eles. Quando você é corajoso, o 4º homem sempre vai se unir com você, para a glória de Deus. É tão lindo ver essa coragem, é tão forte, é tão poderoso, para a glória de Jesus. Sabe, uma vez eu pastoreando lá em Santarém, depois do culto chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, eu sou novo convertido, mas Deus transformou tanto minha vida. Eu sempre falo de Jesus para todo mundo. E lá no meu trabalho, pastor, eu já ganhei, se eu não me engano, a pessoa falou, eu já ganhei 5 pessoas que trabalham comigo lá na nossa empresa para Jesus. Já ganhei 5 pessoas. E eu falei, parabéns, isso é tão lindo. Ele falou, estão todos aqui na igreja seguindo Jesus, a vida delas também está sendo transformada. Eu falei, parabéns, parabéns mesmo. Aí essa pessoa falou assim para mim, mas sabe de uma experiência que eu tive, pastor? Eu fui pregar para alguém, fui falar de Jesus para alguém lá no trabalho. E quando eu fui falar de Jesus, a pessoa falou, não, eu também já sou cristão, sou cristão, evangélico, também estou seguindo Jesus. Aí a pessoa falou, é? Você conheceu Jesus agora recentemente também? Não, faz tempo. Mas faz quanto tempo? Faz vários anos. Ele falou, peraí, todos esses anos você trabalhando aqui comigo e você tinha a resposta que eu precisava, eu estava passando por tanta coisa, cara, e você nunca me falou dessa resposta, você nunca me falou da salvação eterna e de uma vida transformada que Jesus podia me trazer. Por que você nunca falou para mim? Eu pensei que talvez você não ia querer, né? Então por isso que nunca falei. Cara, não, você tinha que pelo menos ter tentado falar comigo, cara. E quantos talvez estão no seu trabalho, na sua sala de aula da faculdade, e você, eu quero te desafiar para você ter coragem coerente, com amor, com classe, com jeito, mas fala de Jesus, é tão importante. Aí quando essa pessoa, esse membro da igreja falou isso para mim, eu falei, ai, é mesmo? Mas essa pessoa é da Paz Church? E falou, não, glória a Deus. Mas eu não quero nenhum agente secreto aqui. Deus não quer nenhum agente secreto. Mas, seja de qualquer igreja que aquela pessoa era, qualquer igreja, não sei de qual igreja que ela era, mas não podia agir assim. Nós temos que ser corajosos. E eu ainda quero terminar com uma história sobre quando eu estava namorando com a Andréia. Ela chegou para mim e falou assim, e naquela época, viu, não era assim, hoje, né, tem muitos cristãos, mas naquela época não tinha tantos, e eles eram muito desprezados, e isso era lá em Santarém,
E ela estudava no colégio Dom Amando, que era o colégio mais top, né, de Santarém. E ela chegou para mim e falou assim: amor, tem um rapaz que quando ele me vê, ele é um filho de papaizinho, ele me vê de longe, ele grita bem alto: paz do Senhor, irmã! E o que eu faço? E eu falei: o que você tem feito? Ela falou: não sei o que fazer, eu fico lá só meio sorrindo, meio sem graça. Aí eu falei: amor, mas não está certo isso. Porque ele que está errado, ele não está seguindo a Deus, ele está com a vida tudo errado. Você está seguindo Jesus, você tem a solução, não só para a vida dele, mas a solução para o mundo todo, que é o Senhor Jesus. Você tinha que ter coragem, você tinha que não ficar tudo intimidada. Ela falou: você tem razão, mas o que eu faço então? Aí eu falei: próxima vez você faz assim, 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 assado. Tudo bem. Aí depois ela chegou para mim, outro dia ela falou assim: amor, aconteceu de novo. Ele veio, e eu fiz daquele jeito que você falou. Eu falei: me conta, como foi? Ela disse: eu estava na biblioteca, né, para ficar silêncio na biblioteca. E tinha muitos alunos lá estudando na biblioteca. E ele de longe me viu, e bem alto na biblioteca falou: paz do Senhor, irmã! Aí eu fiz aquilo que você disse, amor. Eu falei assim para ele: paz do Senhor, irmão, que legal. Eu não sabia que você já entregou a vida para Jesus também, que legal. Aí ele falou: ainda não, né? Aí ele que ficou tímido, não é mesmo? Deixa eu te falar uma coisa: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus quer te usar para ter coragem diante de Deus, para receber as bênçãos. Coragem diante do maligno, para expulsar todo o mal de você mesmo e da sua família, da sua casa, das suas finanças, da sua saúde. Expulsa o mal. Nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o maligno. Todo lugar a Bíblia fala: você mesmo expulsa o maligno. Em nome de Jesus, em meu nome resistirão o diabo. E a Bíblia fala também que você deve ter coragem diante dos homens. Fale com coragem, com ousadia. Sabe, Deus está levantando uma nova raça aqui em São Paulo, uma raça de cristãos com coragem coerente, que vive uma vida exemplar, cheia de amor, cheia de fé. Eles não envergonham as pessoas, mas eles têm coragem de, com amor, com muito jeito e sabedoria, de falar de Jesus, e falam abertamente. Essa nova raça, Deus está se levantando. Eu vejo você como parte dela, em nome de Jesus. Eu vejo sua família toda servindo ao Senhor, com vitória, apaixonado e transformado por Jesus. Sabe por quê? Salmo 91:10 fala: mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará perto da sua casa, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Lucas 10:19, Jesus disse para os seus discípulos, para você que é discípulo de Jesus, ele disse: eis que eu dei autoridade para vocês, para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. O evangelho é poderoso, e você é mais que vencedor. Todas as obras malignas estão debaixo dos seus pés.